Os agrotóxicos representam uma grande ameaça à vida humana. Tanto é assim que um dos slogans da Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotóxicos diz que a morte começa no campo e termina na mesa. Na Câmara dos Deputados, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, foi instituída a Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotóxicos. Bom, para conversar mais sobre esse tema, nós convidamos o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, que é autor do requerimento de instalação dessa subcomissão e também relator dos trabalhos dela. Deputado, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco novamente aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. É uma satisfação falar com você, com os ouvintes da Rádio Câmara, apesar da temática. Pois é, a temática não é das melhores e eu até já peço que o senhor faça um balanço, porque eu assisti na TV Câmara recentemente trechos de uma audiência pública que os senhores fizeram com produtores, os empresários dessa área que defendiam de maneira muito aguerrida o direito de produzirem, a utilização dos agrotóxicos. Ela, em certa medida, não está sendo banalizada no Brasil, deputado? Para a gente até ter assim, um reconhecimento, a gente vem, através de audiências públicas, ouvindo todos os setores. As universidades, as empresas também na área de pesquisa, os trabalhadores, movimentos sociais, quem também vem com dados mostrando que é possível a gente ter uma produção em quantidade, qualidade e regularidade sem o uso do agrotóxico. Inclusive visitando áreas de produção. Então, quando os setores da produção do agrotóxico vem dizendo de que eles têm também a responsabilidade social e ambiental. Na prática, fica muito claro para nós, quem tem ido ao campo e tudo, que na verdade isso não está acontecendo. E ainda, quando se prende a segurança alimentar, no quesito de produção, de bater recorde de produção, aí tem que alimentar o mundo. A segurança alimentar vai muito além da quantidade, que também a qualidade. E a qualidade dos alimentos tem que ser um alimento que garanta saúde para uma nação e não que vem intoxicando e trazendo grandes transtornos de saúde. Os dados da Anvisa mostram que é um uso abusivo, ou seja, o volume por pessoa, né, ele é maior do que qualquer outro país. Ainda, os produtos que são encontrados, ou resíduos do alimento, que são proibidos para aquele alimento. Então, tem algo de errado. E ainda produtos que são até proibidos no Brasil. Ainda são encontrados resíduos deles em alimentos. É importante até contextualizar para o nosso ouvinte que, durante alguns anos, se registrou um aumento impressionante de casos de suicídio no país por causa de uso de alguns agrotóxicos, que depois, inclusive, ensejaram uma lei que fosse mais rigorosa com a questão do descarte das embalagens no país, né? Agora, nós, infelizmente, no Brasil, ainda usamos alguns agrotóxicos que são proibidos na maior parte do mundo, não é, deputado? Eu fiz questão de advertir os empresários da produção de agrotóxicos, que estão já se organizando, até numa reação a essa subcomissão, que eles tinham que ir para outro setor, que quem está bancando o agronegócio tem que pensar que vários países não vão importar os produtos brasileiros, porque lá nos seus países, os agrotóxicos que estão sendo aqui usados na produção, por exemplo, da soja, mesmo do feijão, esses já estão proibidos lá. Como que eles vão importar produtos que estão sendo produzidos usando os agrotóxicos que lá a saúde pública já impediu a utilização? Então,
ele não vai ter sustentabilidade nessa lógica do uso do agrotóxico, sobretudo no uso abusivo, até para colher. Não é sempre para combater pragas ou fungos, ou mesmo outras plantas, né, como no caso dos herbicidas, então, até para pressar uma colheita e secar ali a soja para ganhar uma semana, eles utilizam. Então, o produto está bem perto ali para o consumo. Mas há uma defesa por parte, porque numa lógica muito do capital. E, infelizmente, acho que o compromisso com a saúde, com a própria alimentação, ela não está em primeiro lugar. Pois é, deputado Padre João, é possível produzir sem o uso de agrotóxicos e isso encarece tanto assim a produção de alimentos, como é argumentado? Olha, na verdade, né, o que acontece é que na década de 70, 80, não houve investimento nas pesquisas. As universidades entraram numa lógica da produção toda com agrotóxicos. Então, tem pouca pesquisa nessa área. Isso a gente já vem constatando pelas próprias audiências públicas. E aqui perto, aqui, 70 quilômetros, tem a Fazenda Malunga. Lá eles têm grande produção, são mais de 200 trabalhadores na fazenda, tem uma produção, mas mais na linha de hortifruti. E está provado algumas experiências que tem no Paraná, da produção também de soja, produção de tantas outras culturas por hectare. Mas é muito mais a iniciativa, o esforço do produtor, do agricultor familiar. Agora, uma política pública. O consumidor também pode dar uma mãozinha, né? Ontem eu, por exemplo, comprei uma farinha de trigo orgânica integral. O preço não era muito maior do que uma farinha de trigo comum. Às vezes é um preço que vale a pena como pagar, principalmente como estímulo para que quem produz de maneira orgânica integral possa continuar crescendo, e quem perde esse cliente, né, quem faz a farinha de trigo tradicional, que perde esse cliente para orgânico, também perceba esse mercado. O consumidor também pode agir nesse sentido, não é, deputado? Olha, na verdade é o principal. O consumidor, se não tiver uma reação do consumidor, e isso nós temos que estar provocando isso depois de, né, essa parte final do próprio relatório, de a gente estar com todos os dados, ter ouvido todos os setores, o consumidor é o principal. Eu tenho dito, assim, em algumas audiências, que as pessoas estão alarmadas com a expansão do crack, com as áreas do óxido e tudo. Isso atinge, de fato, é uma preocupação nossa também, mas isso atinge a uma camada ainda muito pequena da sociedade. O agrotóxico vem atingindo aos 190 milhões de brasileiros. Ninguém escapa disso. Então tem que ter uma reação do consumidor e dar o impacto de fato aí na forma de produção, exigindo mais investimentos nessa área e que tenha, de fato, priorize a produção sem o agrotóxico. Por que os agricultores familiares vêm produzindo sem o agrotóxico e quem produz em grande escala não? Porque quem produz em grande escala provoca, em primeiro lugar, grandes danos ao meio ambiente, quebrando a biodiversidade, desmatando sem nenhum critério, e se quebra a biodiversidade, aí um foco de praga ele vem e se alastra como nunca. E aí tem que recorrer aos fungicidas, a tantos outros tipos de agrotóxicos. Então, nesse sentido, a forma de produção ela será alterada a partir de uma reação que vem do consumidor. Deputado Padre João, recentemente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez um estudo mostrando os alimentos mais contaminados. Normalmente os que encabeçam a lista são os pimentões, os morangos. Como que é possível? Tem como tirar, limpar, lavar esses produtos a ponto de não sermos contaminados? Como que o consumidor pode se defender? Olha, só para te passar então outro dado assustador
é de ter encontrado também na banana. Na banana. Então, o melhor, o mais seguro é a gente chegar a um tempo de não utilizar. É verdade que existem as orientações de fazer aí 3 lavagens nos produtos. Então, eu acho que isso diminui o maior de cozinhar os produtos. Nós temos mania, no hábito mesmo, por exemplo, de comer o tomate, mais em salada. A recomendação é que o tomate ele seja mais o afogado, tipo cozido e tudo, para diminuir. O máximo de produtos que puder serem cozidos, né, diminui. Mas agora a nossa meta é de banir o agrotóxico no Brasil. Nós temos em curto prazo, acho que mais uns 5 itens de agrotóxicos tipos que serão extintos, já está numa fase avançada pela própria Anvisa, mas nós temos que estar junto com o governo e a própria sociedade para a gente avançar numa política pública que garanta àqueles produtores de boa vontade ter acesso a um crédito diferenciado, a toda um apoio na cadeia, né, da produção, chegando até a comercialização, embalagem, agregação de valor enquanto agroindústria, um incentivo mesmo diferenciado para uma produção sempre em grande escala e a gente garantir também para o consumidor essa liberdade dele poder fazer uma opção por um produto agroecológico e aí, como vocês mesmos já salientaram, ele está investindo na própria saúde. Porque o índice de câncer, ele está em todo lugar, na verdade, avançado, porque nós consumimos esses produtos. Mas nas áreas, por isso que tem um nexo causal, porque nas áreas onde tem uma maior utilização do agrotóxico, nas cidades, e às vezes na cidade, ele é usado lá no campo, mas atinge a cidade. O índice de câncer é bem maior, o índice de suicídio é uma coisa assustadora, a deformação fetal, né, ela também é muito alto, esse índice. Então é uma série de transtornos que tem ali na comunidade, onde tem uso, a utilização maior, até no leite materno, como já foi provado sim. Então a tese, nós temos que respeitar o grande lutador, o Pignatti, tem a professora também que já está com a tese já acabada. Aí eles vêm tentando desvalorizar, menosprezar, mas foi feito dentro da técnica, até no leite materno de ter o resíduo de agrotóxico. É verdade. Bom, quero agradecer mais uma vez ao deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, que é proponente e relator da subcomissão especial sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Eu que agradeço por essa oportunidade. Acho que os meios de comunicações também, além do consumidor e que vai despertar o consumidor, tem um papel muito importante. Eu até gostaria que não fosse uma guerra, que chegasse a entendimento. Mas eles mesmos, os grandes produtores organizados aí nos institutos, estão entendendo que é uma guerra contra o agrotóxico. Então, que seja, mas o que de fato nós queremos, pelo bem da sociedade não só brasileira, o fim da utilização do agrotóxico, mas produção em quantidade, qualidade e regularidade. Muito obrigado, estou sempre às ordens. Perfeito. Esse foi o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais.